Olá, amigos, bom dia. Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, queremos agradecer por mais essa manhã que nos traz a oportunidade de estarmos aqui realizando o nosso trabalho na Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse momento, abençoando o nosso estudo, as nossas reflexões, e que também esteja amparando e abençoando a cada amigo, cada lar que se une a nós pelos laços do pensamento e do coração. Também pedimos que esteja conosco no nosso dia a dia, nos auxiliando a colocar em prática tudo isso que temos tentado aprender. Que abençoe a todas as instituições religiosas que também se reúnem no dia de hoje com o propósito de propagar o bem. E assim, nós agradecemos e damos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16º. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o item número 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais forte prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de que a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de elevação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos também podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Então, nós escolhemos nesse trecho do Evangelho que fala a respeito da riqueza. Ele explica muito bem, que
certas pessoas podem dizer que, como Jesus mesmo disse, né, é impossível que um rico se salve. Mais fácil se passar pelo buraco de uma agulha um camelo. Mas essa interpretação, ela é segundo a letra, né? A gente fica muito preso à letra e não pensa no conteúdo, né, desse ensinamento. Porque, na verdade, só para a gente retomar aqui um pouquinho, né, os conceitos históricos, naquela época, eles chamavam camelo o nó que a gente dá no fundo da linha para que ele não passe na agulha. E a gente sabe que é perfeitamente possível, né, esse nozinho passar pelo buraco da agulha. Então, também é perfeitamente possível que alguém que possui as riquezas materiais também vença, né, as provas do Espírito e se eleve na encarnação. Como que acontece isso? Quando a pessoa utiliza essa riqueza para o bem, para ajudar, né, para proporcionar para alguém que não tem um pouquinho mais de alegria, um agasalho, um alimento. Então isso é muito importante. Mas a riqueza não deixa de ser uma prova difícil, né? Como diz aqui no Evangelho, é muito mais difícil que a miséria. Por quê? Porque a riqueza muitas vezes escurece a nossa visão, né, para as coisas do bem. Porque quando a gente tem muito conforto, quando a gente tem muita coisa, muitos bens materiais, eles se tornam muito atrativos para a gente, né? E a gente às vezes fica muito distraído com esse material e esquece do espiritual. Então, retomando aqui a história do livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando, né? André Luiz, Vicente, Aniceto já tinham chegado ali naquela casinha, né, que era um posto de socorro de nosso lar, na verdade uma oficina de nosso lar, né, o posto de socorro era onde eles estavam na noite passada. E então aquela família, né, a mãe com as crianças, estavam fazendo um culto no lar. E aí André Luiz, né, percebeu que ela, inspirada, né, pelos amigos espirituais, estava falando sobre a lição do Evangelho. E aí, quando terminou esse momento, eles começaram a conversar, né? E como era uma família muito pobre, uma das meninas falou assim: ah, mamãe, mas se Jesus é tão bom, por que ele deixa a gente aqui em casa comer só uma vez no dia? Na casa da nossa vizinha ali, eles têm 2 refeições, o almoço e a janta. E aí a mãe, né, com tristeza e muita sabedoria, ela falou assim: minha filha, é verdade, a gente ultimamente não está tendo muitos recursos, mas se a gente prestar atenção, a gente está colhendo muito benefício dessa refeição frugal, tão simples que a gente tem. E aí uma outra mais velha falou assim: é verdade, né? A gente vê as notícias de tanta gente ficando doente por excesso de comida. Aí uma outra das meninas falou assim: e aquele dia que a gente recebeu aquele bolo, eu vi o papai também segurando o bolo junto com a gente. E aí a mãe falou assim: é verdade, eu também vi, que com certeza, né, Isidoro estava ali junto naquela visita. E aí elas falaram: e vocês acham que o papai não está trabalhando por nós no plano espiritual? Vocês acham que ele também não está de lá nos auxiliando? Se a gente tem, né, essa prova para passar, a gente vai passar com dignidade. E aí, naquele momento de conversa, né, o Joãozinho, que era o filho, né, ele falou assim: mamãe, e o que a senhora pensa que é riqueza? Ele falou assim de um jeito meio desrespeitoso, né? Aí ela falou assim: ah, meu filho, a riqueza para mim é um dos meios, né, de elevação que a gente tem na Terra. Porque se a gente souber aproveitar a pobreza, desculpa, acho que eu falei errado.
Ele perguntou: mamãe, o que a senhora pensa que é pobreza? E aí ela falou assim: a pobreza é um dos meios de elevação que a gente tem aqui na Terra. Porque se a gente souber viver a pobreza com dignidade, com trabalho, né, a gente vai conseguir se elevar. Você pensa, por exemplo, né, as pessoas que são muito ricas, às vezes elas não conseguem perceber os pequenos favores de Deus, né? Elas falam para ele justamente isso que está falando aqui o Evangelho na nossa lição de hoje. Falou assim: a gente que é pobre, às vezes a gente vive mais livre, mais feliz, né? Pensa a responsabilidade que não pesa sobre os ombros de alguém que tem muita riqueza material. E aí o menino falou assim: infelizmente eu tenho que discordar da senhora, porque até as crianças do jardim de infância pensam diferente. Aí ela falou assim: mas a gente não está no jardim de infância, né? A gente está no jardim do lar. E eu, como mãe, eu preciso direcionar vocês para o caminho reto, né? Para o caminho do bem. E aí ele falou assim: a gente tem esse salão, por que a gente não aluga para o senhor Manuel? Ele esteve conversando comigo e ele tem interesse, nos pagaria um bom dinheiro e a gente poderia ter um pouco mais de recursos aqui na família. E ele faria aqui, né, um galpão para venda de móveis. É porque a família tinha um galpão e eles usavam ali, né, para se reunir, né, fazer estudos espíritas com alguns amigos. Era um pequeno núcleo espírita. E o menino queria alugar aquele local para a família ter um pouco mais de dinheiro. Mas aí a mãe disse que não, de jeito nenhum, né? Porque ali era para ela um local sagrado, né? Que fazia ela se lembrar profundamente de quando Isidoro, que era o pai, estava ali junto, né? Auxiliando na família. E que agora, infelizmente, ele estava no plano espiritual. Mas que, na verdade, né, o livro nos mostra que naquele momento ele estava ali, junto com a família. E aí, então, né, uma das menininhas pequenas falou assim: mamãe, não pode, não deixa o Joãozinho alugar o nosso centro espírita. E ela falou assim: não, ele vai saber entender a mamãe. E se ele insistir, ele vai ser punido, né, porque a minha posição aqui é de direcionar vocês, né, para o caminho do bem. E então, já estava chegando a hora do encerramento, né? Ela pediu para uma das meninas fazer a prece. E enquanto a menina estava fazendo, né, estava orando, o André Luiz, Vicente e a Aniceta estavam conversando, né, como que era bonita a postura ali daquela mãe, que para a filha mais velha, ela seria como uma amiga, já tratava a filha como uma amiga, para as crianças mais novas, como mesmo uma mãe. E para o menino, que era mais rebelde, ela tinha o papel de instrutora. E então terminou o culto, enquanto a família ali foi fazer uma pequena refeição, né, de alguns torradinhos, um chazinho. Os espíritos que estavam ali trabalhando também foram refazer um pouco as energias, né, com um alimento espiritual, com uma conversa edificante. E quando deu aproximadamente ali entre 21h30, 22 horas, a família se recolheu para o sono do corpo físico. E então aconteceram ali, né, várias coisas, né, como aquele lar era uma oficina de nosso lar, tinha ali encontros espirituais. Então veio uma mulher que havia desencarnado para encontrar-se com o seu esposo que ainda estava encarnado. E ali, né, sob o amparo daquele ambiente, dos benfeitores espirituais, eles puderam ter o seu encontro. E uma das senhoras que estavam ali trazia uma menina, né, uma criança, e tinha ali um jardim florido no plano físico.
E a menina então pegou e colheu uma flor. Ela colheu a parte espiritual da flor, uma coisa muito interessante. E no mesmo momento, a flor de verdade, né, material, murchou quase que na hora. Então, a senhora que estava com ela, né, repreendeu a menina, pedindo que não perturbasse a ordem natural da natureza, que a flor é muito bonita enquanto está no pé, né? Mas se a gente apanha, ela morre. Então ela apanhou o lado espiritual da flor, fluídico, e a flor murchou. Então, quem tiver interesse em mais detalhes, né, a gente convida para que dê uma lidinha lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 36, tem essa passagem muito interessante. E aí aconteceu que Dona Isabel, também já desprendida pelo sono, agora se encontrou com Isidoro, com os amigos espirituais, Aniceto, ficou conhecendo André Luiz Vicente, e então ela disse para eles, né, que ela teria um passeio, né, uma excursão espiritual junto do esposo de Isidoro, e pediu que eles cuidassem das crianças enquanto ela estivesse fora em espírito. Então, essa passagem também é muito interessante, né? Porque ela encarnada se desdobrou do corpo e teve a oportunidade de fazer um passeio com o esposo que ainda estava em espírito. Então eles se despediram, né? Partiram, e assim termina, né, esse capítulo número 37. Era isso que a gente tinha preparado para hoje. A gente agradece a atenção, o carinho de todos. E na semana que vem, nosso amigo José Luiz vai trazer aqui mais um trechinho do Evangelho com elucidações do livro Os Mensageiros. Muito obrigado, uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.